esquecer a gravação. Por favor. Então, vamos lá. Vamos lá, gente, ó. Vamos lá. Pessoal, é o seguinte. Essa aula de hoje, ela é a mais importante do tópico de mecânica. Essa de hoje e a da semana que vem, da próxima segunda-feira. Por que, Thalisson? Porque esse é o conteúdo. Esse conteúdo é trabalho, energia e potência. Com certeza, olha o que eu estou falando, com certeza vai ter uma questão na sua prova que vai abordar isso. Ah, pode ser que tenha. Não, com certeza você vai ter uma questão envolvendo energia, trabalho e potência. Um desses três tópicos aí vai estar na sua prova do Enem. Então, aqui a gente está falando de algo que vocês vão precisar dominar para fazer o diferencial. É por isso que a atenção que vai ser dada aqui a esse tópico vai ser uma atenção especial, de modo que eu vou fazer uma mobilização conceitual com vocês muito mais profunda. É por isso que eu separei esse tópico aqui em duas aulas, porque isso aqui é um tópico, primeiro, que o grau de complexidade não é dos mais elevados, As questões, a maneira com que elas se distribuem é uma maneira que eu fiz, inclusive, uma divisão. E vocês vão entender essa divisão que eu fiz na próxima aula, quando eu passar para vocês o material da próxima aula. Porque na próxima aula vocês vão ver que as questões que eu selecionei para a próxima aula são questões somente conceituais. Então, eu chamei o tema dessa aula de hoje de Fazendo as Contas da Energia, tá? Porque a gente vai ver como é que o Enem cobra isso numa perspectiva de cálculo mesmo, tá? E na próxima aula a gente vai fazer uma abordagem mais conceitual, que as questões do Enem têm essas duas perspectivas, mas com certeza absoluta você vai encontrar uma questão envolvendo energia, trabalho e ou potência, tá? Com certeza vai ter na sua prova do Enem, e a gente vai ensinar para você aqui os detalhes, os pormenores, tudo que você precisa aprender sobre esse tópico, tá bom? Então vamos nessa. Vamos seguir aqui nosso baile, tá? Vamos lá, qualquer coisa vocês perguntam, tá, gente? Qualquer coisa vocês interagem, podem mandar mensagem tanto no chat, abrir o microfone. Vocês sabem que aqui a casa é de vocês. Vou começar com o trabalho. Curiosamente, gente, a palavra energia, eu não sei se vocês sabiam dessa informação, se você não sabia, fique sabendo agora. A palavra energia vem do grego ergos, que significa trabalho. Então, energia é trabalho. Trabalho é energia. Pessoal, de que forma a gente consegue, de que maneira a gente consegue classificar e representar as interações na natureza? Os físicos, eles dizem que isso pode ser feito de duas formas. Existe uma interpretação vetorial entre as interações, para caracterizar as interações, que é por meio das forças, que é um pouco mais complexa. E existe a interpretação escalar. Eu posso representar uma interação entre dois ou mais corpos numa perspectiva escalar. Quando eu estou fazendo isso, essas interações elas estão sendo representadas por meio de uma troca de energia, tá? O corpo ele está dotado de uma modalidade de energia. Os corpos estão trocando energia, tá? Então vai ter a energia associada a uma série de situações, tá? Uma série de situações a gente vai ter energia associada, beleza? Então trabalho é energia, energia é trabalho. Então o que é que eu quero dizer com esse conceito aqui, tá? Então, enquanto um corpo está se deslocando, a gente vai dizer que durante esse deslocamento, se a energia desse corpo ela varia, a gente diz que esse corpo ele está sob a ação de uma força
que está transferindo energia para esse corpo, fazendo com que essa energia varie. Essa energia que foi transferida ao corpo durante esse processo de variação de energia, durante esse deslocamento, é o que a gente vai chamar de trabalho, tá? Então, imagine que eu tenho um corpo aqui, uma partícula, que ela está sujeita a um sistema de forças e que a combinação dessas forças resulte em apenas uma. Essa força atuando nesse corpo... Só um minuto, gente. Só um minutinho aqui, viu? Voltei. Estão me ouvindo? Todo mundo me ouvindo? Sim. Vou lá recobrar o raciocínio. Ia rolando uma invasão aqui alienígena, mas já consegui resolver aqui. Vamos lá. Então, imagine que o corpo ele esteja submetido aí a uma distribuição de forças. Tem várias forças atuando nesse corpo. Só que uma dessas forças ela é resultante. Ou seja, quando eu combino todas as forças que atuam nesse corpo, o resultado dessa combinação vai me dar uma única força, que vai estar transferindo energia para esse corpo, ó, e promovendo a esse corpo um deslocamento. Então, eu vou dizer que essa força transferiu energia para esse corpo, fazendo com que esse corpo se deslocasse. Isso quer dizer que essa força realizou sobre esse corpo um trabalho. Essa energia que o corpo recebeu da força para que ele pudesse se deslocar, para que ele pudesse efetuar esse deslocamento, essa energia é o que eu estou chamando de trabalho, tá? Bom, e esse trabalho, se essa força ela for constante, se ela não for uma força variável, esse trabalho vai ser maior quanto maior for a intensidade dessa força, vai ser maior quanto maior for o deslocamento efetuado pelo corpo, e vai ser maior também quanto maior for o cosseno do ângulo formado entre a força e o deslocamento. Então, de modo que a gente pode dizer que o trabalho realizado por essa força é o produto dessa força pelo deslocamento que ela promove, pelo cosseno do ângulo que é formado entre a força e o deslocamento. Bom, no Sistema Internacional de Medidas, no SI, no famoso SI, o trabalho ele é medido em joule, tá? Joule no francês, joule se você for falar mesmo portuguesando a parada, você fala joule. Joule, na realidade, eu acho que é uma nomenclatura inglesa. Bom, e aí, o que é um joule de energia, um joule de trabalho? Se uma força resultante de 1 newton, ó, vamos entender isso aqui, é análise dimensional. Entenda isso. Se uma força resultante de 1 newton, unidade de força, ó, newton é unidade de força, ó, o newton aqui expressa força, ela tiver promovendo um deslocamento de 1 metro, ó, então significa dizer que a energia que essa força transferiu para esse corpo, promovendo esse deslocamento de 1 metro, essa energia foi 1 joule de trabalho.
Essa energia representa um joule de trabalho, tá? O trabalho é energia transferida para um corpo por meio de uma força, promovendo a esse corpo, permitindo que esse corpo ele se desloque. Bom, aqui eu vou analisar alguns casos particulares. O primeiro caso particular que eu quero mostrar para vocês é o caso em que o ângulo formado entre a força e o deslocamento, ele é um ângulo de 0 graus. Então, o meu ângulo θ ali vale 0. Bom, como o ângulo θ vale 0, o trabalho ele vai ser apenas força vezes deslocamento. Por quê, professor? Porque o cosseno de 0, o cosseno aqui, ó, o cosseno, esse cosseno de 0, isso vale 1. E aí, esse trabalho ele vai ser positivo. O que é que significa dizer que um trabalho é positivo? Gente, da mesma forma que a força ela pode doar energia para o corpo se deslocar, essa força também pode tirar a energia do corpo, impedindo ou evitando o deslocamento. Então, a força pode atuar tanto dando energia quanto tirando. Quando a força está dando energia para o corpo se deslocar, ela está realizando um trabalho que a gente vai chamar de trabalho motor, é um trabalho positivo. Tá? A força está dando energia. Agora, quando a força está tirando energia do corpo, aí a gente diz que essa força está realizando um trabalho negativo. A gente vai chamar esse trabalho de trabalho resistente. Bom, isso vai acontecer sempre que o cosseno der negativo, viu, gente? Não é sempre que o trabalho vai ser motor, sempre que o cosseno for positivo, e o trabalho vai ser resistente sempre que o cosseno for negativo. Eu estou tratando aqui de casos extremos, mas existem outros ângulos segundo os quais o cosseno é positivo ou negativo, tá? Bom, se o ângulo formado for um ângulo de 180 graus, eu tenho o cosseno de 180 graus, e isso vai dar menos 1. Esse cosseno de 180 graus, ele vale menos 1. Ora, quando eu substituo aqui nessa fórmula, pelo cosseno aqui nessa fórmula, pelo cosseno de 180 graus, a minha fórmula do trabalho fica trabalho igual a menos F vezes D, menos o módulo de F vezes o módulo do deslocamento. E aí esse trabalho fica negativo. Significa dizer que o trabalho é resistente. Bom, ao invés da força estar dando energia para o corpo se deslocar, ela está tirando energia do corpo, tentando impedir que esse corpo se desloque, tá? Então, basicamente, o que a gente vai ter aí é isso. Professor, me dê um exemplo aqui dessa situação. Quem aí faz academia? Temos alguém aí que faz academia? Malha, musculação. Quem faz musculação? Pronto, aí, ó, galera aí, fitness, fitness. Olha lá, ó. Pessoal, na musculação, quando você vai para um aparelho chamado puxador, que você está lá no puxador, os cabos, eles erguem o pezinho do puxador para cima. Então, a força de tração, que é a força dos cabos, ela exerce um trabalho motor. Por quê? Porque a força de tração ela contribui com o deslocamento, que é para cima. Só que a força-peso está tentando impedir que esse pezinho ele se desloque. A força-peso ela atua contrária ao deslocamento. Logo, a gente vai dizer que a força-peso vai estar realizando aí um trabalho resistente, tá? Bom, as forças, a força-peso sempre vai realizar um trabalho resistente e a tração sempre vai realizar um trabalho motor, professor? Não necessariamente. Por exemplo, toda vez que você quer erguer algo, toda vez que você quer pegar um corpo e erguer esse corpo de baixo para cima, você está trabalhando contra o trabalho da força-peso. A força-peso vai estar tentando impedir esse deslocamento. Mas toda vez que você deixa o corpo cair, que você está deslocando o corpo de cima para baixo, aí a força-peso vai estar atuando a favor do deslocamento. Então, ela vai estar realizando um trabalho motor. Então, se está subindo, o trabalho é
resistente. Se está descendo, o trabalho é motor, no caso da força-peso. E se o ângulo formado for o ângulo de 90 graus? Aí o trabalho aqui, gente, ó, representado pela letra tal. Esse slide teve um problemazinho de configuração, gente, que em algumas telas aí, vocês vão ver que no lugar da letra grega tal, ele está botando um E, mas é o tal, viu? É o tal mesmo. É porque o slide desconfigurou. Não sei por que isso aconteceu. Em algumas animações aqui, ele não está reconhecendo a letra grega. Bom, pessoal, quanto é o cosseno de 90 graus? Quanto que é esse cosseno de 90 graus? O cosseno de 90 graus, ele é zero. Como o cosseno de 90 graus, ele vale zero, então o trabalho de uma força que é perpendicular ao deslocamento, esse trabalho vai ser nulo. Então, pessoal, ó, forças perpendiculares ao deslocamento, forças perpendiculares ao deslocamento, elas não realizarão trabalho. Eu coloquei aqui, ó, que o trabalho de uma força vai ser sempre a soma do trabalho realizado pelas forças tangenciais, que serão paralelas, mais o trabalho realizado pelas forças normais, que serão perpendiculares ao deslocamento. Aqui vai um porém, viu? Ah, professor, você está chamando de força normal aquela força de contato? Não. Eu estou chamando de força normal toda força que é perpendicular ao deslocamento, porque o nome normal significa que forma um ângulo de 90 graus, tá? Então, a parede da sua casa aí, ela é normal ao chão, porque ela está em norma com o chão. Ela forma um ângulo de 90 graus com o chão. O que eu estou querendo dizer com força normal aqui é força perpendicular ao deslocamento. Toda vez que a força for perpendicular ao deslocamento, ou seja, formar um ângulo de 90 graus, essa força não realizará, jamais realizará trabalho, tá? Força, é por isso que a força centrípeta, ela nunca vai realizar trabalho. A força resultante centrípeta não realiza trabalho. Por quê? Porque a força centrípeta, ela é sempre perpendicular ao deslocamento em qualquer ponto da trajetória. Já que a força que é normal ao deslocamento, a força que é perpendicular ao deslocamento, ela não realiza trabalho, tá? Bom, somente forças tangenciais, elas vão realizar trabalho. Forças normais ao deslocamento, elas não realizarão trabalho. Minha turma, isso ficou claro? Isso ficou tranquilo para vocês entenderem? Tá de boa até aqui? Sim. Tudo isso que eu falei são para situações em que a força ela é constante. Mas se a força for variável, se eu tiver uma força variável, aí eu vou ter um gráfico de força versus deslocamento. Sempre. Na medida que o deslocamento está acontecendo, a força está variando. E aí, professor, o que é que a gente vai fazer para determinar esse trabalho? Para determinar esse trabalho, a gente vai simplesmente calcular a área dessa figura geométrica que foi formada. Então, a área dessa figura geométrica vai ser numericamente igual ao trabalho, tá? Professor, se a área estiver na parte negativa, o trabalho é resistente? Exatamente, porque o trabalho vai dar negativo. Se a área estiver na parte positiva, o trabalho é motor? Exatamente, porque o trabalho vai estar na parte positiva do gráfico. Se o trabalho é positivo, ele é motor. Se o trabalho é negativo, ele é um trabalho resistente, tá? Bom, teorema da energia cinética, tá? O trabalho realizado por uma força resultante vai implicar na variação da energia cinética do corpo. É só você parar para pensar no seguinte: toda vez que um corpo está submetido a uma força resultante, esse corpo vai estar acelerando. Sempre que esse corpo estiver acelerando,
vai rolar uma variação de velocidade. E se rolar uma variação no módulo da velocidade, a energia cinética está variando, porque a energia cinética ela depende da velocidade. Como é que calcula essa energia cinética? Que é a energia associada ao movimento. Massa vezes velocidade ao quadrado dividido por 2, mv ao quadrado sobre 2. É assim que a gente calcula a energia cinética. Então, o teorema do trabalho da energia cinética vai mostrar para a gente que se um corpo está submetido a uma força resultante, o trabalho realizado por essa força resultante será exatamente igual à medida da variação da energia cinética desse corpo. Tá? Eu vou falar aqui agora do trabalho realizado por algumas forças. E a primeira força que eu vou trazer aqui é a força-peso, que é uma força que a gente considera aproximadamente constante, tá? Imagine o seguinte, ó. Imagine que um corpo, ele se deslocou ao longo dessa trajetória aí, ó, que a animação tá aparecendo para você, gente? Tá aparecendo a animação? Tá aparecendo tudo animadinho? Tá funcionando? Deem um OK aí, por favor. Valeu, valeu. Bom, imagine aí que esse corpo, esse corpício vermelhito aí, ó, ele desceu essa trajetória aí, ó. Ele veio descendo essa trajetória, tá? Bom, percebam o seguinte, o deslocamento efetuado por esse corpo vai ser a linha reta de onde ele saiu até onde ele chegou. É essa linha reta aí que está de verde, tá? A força-peso está apontando para baixo. Na realidade, ela aponta para o centro da Terra, né? O peso ele aponta sempre para o centro da Terra, que no nosso referencial vai ser sempre para baixo, né? Qualquer ponto para baixo dos nossos pés vai apontar para o centro da Terra. Bom, a força-peso está formando um ângulo aí, ó, de quantos graus? De 90 graus, com esse, um ângulo θ, perdão, com esse deslocamento. Só que eu posso decompor esse deslocamento, gente. O trabalho realizado pela força-peso vai ser a força vezes o deslocamento vezes esse cosseno. Se eu fizer a decomposição desse deslocamento, se eu fizer a decomposição aqui desse deslocamento, eu consigo determinar o seguinte, ó. Observe. Eu consigo chegar na seguinte relação. Na realidade, eu não preciso nem fazer a decomposição. Eu posso relacionar esse deslocamento aqui com essa altura entre esses dois níveis aqui, entre esse ponto 1, e esse ponto 2. Eu consigo fazer isso. Ó. Bom, quem é o cosseno de θ? Vai ser cateto adjacente, porque essa é a definição de cosseno, cateto adjacente sobre hipotenusa. Nesse triângulo que eu construí aqui, vocês conseguem notar que o cateto adjacente, então cosseno de θ, vai ser igual. O cateto adjacente é quem? Quem é esse cateto adjacente? Cateto adjacente é essa alturazinha aqui, ó. Quem é a hipotenusa? É o deslocamentozinho D. Então, eu posso dizer que o nosso deslocamento ele é igual a altura dividido pelo cosseno de θ. Posso fazer isso, tá? Que é o que eu fiz aqui, ó. Só que o que é que vai acontecer aqui? Ou que o cosseno, né? Posso colocar que o cosseno é... Tanto faz. Que o cosseno é H sobre D. Cosseno é H sobre D mesmo. Nem precisava dessa... Deixa eu apagar aqui. No lugar do cosseno aqui, eu coloquei H sobre D, ó. Corto o deslocamento com o deslocamento aqui, né? Cortei. E aí chego que o trabalho realizado pela força-peso é mais ou menos o peso vezes a altura. Mais ou menos o peso vezes a altura. Pessoal, vamos lá. Por que mais ou menos? Se você estiver descendo, é mais. O trabalho da força-peso vai ser motor se você está descendo. Por quê?
Porque o peso, a força-peso, ela vai trabalhar de modo a lhe dar energia para você se deslocar. Agora, se você está subindo, você está indo contra a gravidade, você há de convir que a força-peso ela não está trabalhando ao seu favor. Ela está trabalhando contra. Então, esse trabalho vai ser negativo. Tá? Então, descendo, o trabalho é motor. Subindo, o trabalho é resistente. E esse trabalho independe da trajetória. O trabalho realizado pela força-peso vai depender única e exclusivamente e somente da diferença de nível entre os dois pontos. Ah, professor, então se os pontos estiverem no mesmo nível, o trabalho realizado pela força-peso entre esses dois pontos vai ser zero? Exatamente, porque o trabalho realizado pela força-peso vai depender única e exclusivamente da diferença de nível entre dois pontos. Ok? Aí, ó, qualquer que seja o nível que eu tome ali, ó, qualquer que seja a trajetória, o caminho, a diferença de nível está sendo a mesma, trabalho realizado pela força-peso também. Ok, pessoal? Vamos para a próxima. Trabalho da força elástica. Tá? Então, eu tenho uma mola aí relaxada, uma mola não deformada, eu vou e deformo essa mola. Quando eu deformo essa mola, aqui vai uma situação bem curiosa, tá, gente? A força elástica, ela sempre vai tentar barrar o deslocamento da mola. Qualquer que seja a deformação, ela vai tentar barrar barrar o deslocamento, não, perdão. Vai estar tentando, a força elástica vai estar sempre tentando fazer com que a mola volte para seu estado relaxado. A força elástica sempre vai tentar fazer com que a mola volte para o seu estado relaxado, tá? Então, o trabalho, ele vai depender da posição em que a mola ela se encontre. Trabalho realizado por essa força elástica. A gente vai visualizar aqui, ó. Mas na medida que eu estou deformando o corpo, ó, você vê ali que a força elástica ela vai crescendo na medida que o deslocamento ele vai acontecendo, tá? Na medida que a mola ela vai se deformando, tá? Então a deformação da mola vai ser exatamente igual ao deslocamento. Quando eu coloco isso no gráfico da força elástica em função desse deslocamento, a gente viu que se a força ela é variável, ela não é constante, o trabalho é dado pela área do gráfico. Então, se eu calcular aqui a área desse gráfico, a gente vai obter, ó, como a força elástica é a constante elástica. Isso aqui é força elástica, a constante elástica, vezes a deformação, e aqui é a deformação que vai ser equivalente ao deslocamento. Quando a gente calcula a área, a gente vai calcular essa áreazinha aqui. Essa área vai ser exatamente igual ao trabalho da força elástica, tá? Onde a gente vai ter que o X é a deformação, o KX é a força elástica, dividido por 2, porque é a área de um triângulo, né? Estamos calculando a área de um triângulo. É como se eu estivesse fazendo o seguinte, ó. Isso aqui é a base dessa área. Isso aqui é a altura, ó. Como é a área de triângulo? Base vezes a altura dividido por 2. Só que a base é x. A altura é kx. Então, eu tenho x vezes kx dividido por 2. E aí, isso vai dar que o trabalho da força elástica, lembre que a letra aqui está distorcida, isso é a letra grega tal. O trabalho da força elástica vai ser igual a mais ou menos kx ao quadrado sobre 2. O mais vai ser quando a mola ela estiver voltando para o estado relaxado, e o menos vai ser quando a mola estiver sendo deformada, porque aí a mola vai estar deslocando para um lado, a força elástica vai estar atuando para o outro. Mas sempre que a mola ela estiver voltando para a sua condição de relaxamento, o trabalho ele é motor. Sempre que a mola estiver sendo deformada, o trabalho será um trabalho resistente. Só que a gente tem um exemplo aí de
do trabalho de uma força variável, né? Que é o caso da força elástica. Bom, turma, até aqui a gente já viu a definição de trabalho, viu o trabalho de uma força constante, trabalho de uma força variável, vimos o teorema do trabalho e da energia cinética, vimos o trabalho da força peso, agora o trabalho da força elástica. Esse slide está se repetindo. Vou passar logo ele. Agora a gente vai ver o que é potência. A potência, ela vai ser a rapidez com que um trabalho ele é realizado. Então, quão rápido um trabalho ele é realizado, quão rápido a energia é transferida para um corpo por meio de uma força, na medida em que esse corpo se desloca. Isso é o que a gente vai chamar de potência. Lembre aqui que a letra que a gente está usando é a letra tal, que é uma letra grega. Bom, ou a rapidez com que uma energia ela está variando. Então, a rapidez com que um trabalho é realizado ou com que uma energia varia, isso é potência. Pessoal, olha lá, ó, potência tem um conceito bem capilarizado. Não é à toa, ouçam e anotem o que eu vou dizer. Não é à toa que potência é o conceito isolado, é o conceito de física isolado que mais caiu na prova do Enem. E todo ano tem uma questão de potência. Pode ser potência elétrica, pode ser potência térmica, ou pode ser potência mecânica, que é o que a gente está estudando aqui. Não importa. Quando você pegar a sua prova do Enem esse ano, vai ter uma questãozinha lá de potência, envolvendo potência. Isso é um conceito que a gente consegue relacionar com muitas coisas, pessoal. É só você parar e pensar. Tenha boa vontade para pensar sobre isso. Vamos lá? A chama do seu fogão aí vai estar te fornecendo uma potência térmica. A tomada do seu aparelho aí, o seu aparelho conectado na tomada, ele vai estar consumindo uma potência elétrica. O liquidificador tem uma potência elétrica, a chapinha tem uma potência elétrica, a panela elétrica tem uma potência elétrica, o chuveiro elétrico tem uma potência elétrica. Né? É a quantidade de energia que é consumida, que é dissipada, que é produzida, que está variando no decorrer do tempo. Isso é potência. Tá? Sempre que você visualizar a palavra rapidez, isso aqui ó, tem que conotar algo variando no tempo. Rapidez de alguma coisa é o quão rápido essa coisa ela varia no tempo. Isso é o significado de rapidez, tá? No Sistema Internacional de Medidas, a unidade de potência é o watt ou watt, né? A gente vê muito falar watt. Então, joule por segundo é a representação do watt. Sempre que você tiver o gráfico da potência em função do tempo, tá? Potência em função do tempo, a gente vai ter o seguinte, ó. A gente vai ter que a área desse gráfico vai representar a nossa energia ou trabalho, tá? Então, a área do gráfico de potência em função do tempo vai estar representando a energia, o trabalho ou a energia. Se for uma potência que varia no tempo, que não é esse caso aí, a gente vai ter essa medida como uma potência média. Se a gente for generalizar para uma potência variável, tá? Aí a gente vai ter a gente pode calcular uma potência média aí, usando essa área de gráfico, beleza? Se você quiser saber a potência média, basta você pegar a área do gráfico, calcular a área desse gráfico, você vai ter energia, dividir pelo intervalo do tempo, você vai ter uma potência média aí, tá?
mas toda vez que você tiver o gráfico de potência em função do tempo, a área desse gráfico, ela fisicamente representa a energia, a variação da energia ou o trabalho que está sendo realizado. Beleza? Vamos seguir o baile aqui. Bom, potência mecânica e rendimento. Rendimento, eficiência. Galera, potência pode ser trabalho dividido pelo intervalo de tempo. Só que trabalho pode ser força vezes deslocamento. Só que o deslocamento dividido pelo intervalo de tempo, isso é velocidade. Então, a gente pode dizer que a potência ela é dada pela força vezes a velocidade. A potência é força vezes velocidade. Ô, meu amigo, meu querido amigo Tony. Tony, me tira uma dúvida, Tony. Se eu não me engano, você é personal trainer, Tony? É isso mesmo? Procede, meu jovem? Procede, né? Tony, me diga uma coisa. Quando você está fazendo um exercício, se eu pegar aqui, Tony, ó, um exercício, vou fazer esse exercício aqui, ó, com esse peso aqui. O exercício vai consistir, Tony, de levantar, subir e descer esse pezinho aqui, tá? Eu estou subindo e descendo. Se eu executo esse exercício aqui, Tony, em 5 minutos, mas faço isso muito rápido. Se eu faço muito rápido isso, Tony, eu gasto mais energia do que fazendo durante os mesmos 5 minutos, só que lentinho. Eu vou gastar mais energia? Com certeza. Por quê? Porque se eu faço isso aqui muito rápido, a força que eu estou aplicando é a mesma, é o mesmo pezinho. Só que se eu faço isso aqui muito rápido, eu estou aumentando a velocidade. Se eu estou aumentando a velocidade, eu estou liberando mais potência. Se eu estou liberando mais potência, significa dizer que eu estou gastando mais energia para desempenhar aquela função naquele mesmo intervalo de tempo. Então, a potência ela vai ser uma combinação aí de força e velocidade. Tem muito treinamento hoje em dia, Tony, você deve saber disso muito bem, que as pessoas estão investindo em fazer o treinamento mais intenso no intervalo de tempo menor. A pessoa tem uma vida muito corrida, só pode treinar 30 minutos por dia, só pode treinar no máximo 1 hora por dia. Quer fazer um treinamento mais reduzido. A pessoa investe mais na intensidade, na rapidez com que esse treinamento tá sendo desenvolvido naqueles 30 minutos. Então, de repente, se você uma pessoa que treina 2 horas e uma pessoa que treina 30 minutos com a carga de intensidade, de velocidade das repetições muito maior, essa pessoa ela vai desprender a mesma energia que uma outra pessoa desprendeu durante as mesmas 2 horas. Então, tem algumas pessoas que investem nesse tipo de treinamento. Isso vai estar associado a uma característica, fisicamente falando, de que se a carga é a mesma, se a força é a mesma e você faz mais rápido, se você executa mais rápido com maior velocidade, você está liberando mais potência. Se você está liberando mais potência, significa dizer que você está gastando mais energia para desenvolver esse exercício, tá? Então, é muito comum a gente... Isso aqui vocês não precisam gravar, tá, gente? Mas o chamado horsepower, né? É uma unidade de potência. Um horsepower, um HP, ele é aproximadamente 745 watts, ou 0,75 kilowatts, ou 3/4 de watt. Tá? Você não precisa decorar isso. Pelo amor de Deus, não precisa decorar isso. É só uma curiosidade. É só para mostrar para você que quando na questão falar em HP, você, opa, automaticamente vai pensar que vai concluir que está se tratando ali de potência, tá? Horsepower é o cavalo de força, né? O cavalo de força. O horsepower é cavalo de força. Bom, o CV
O CV é cavalo-vapor. Cavalo-vapor. E um CV, ele equivale a aproximadamente 735 watts. Tá? E o que é rendimento? O que é rendimento? Exatamente, eu tô ligado, Tony. Eu tô ligado que tem umas questões aí também do metabolismo do músculo e tal, que vai estar influenciando também quando você faz um exercício, mas eu acho que não dá tempo, né? Não dá tempo dele atacar outras reservas e tal. Tem um negocinho aí que é para você gastar de uma determinada fonte, o exercício precisa ser mais prolongado. Para você gastar energia de uma outra fonte, o exercício precisa ser mais curto no intervalo de tempo menor. Eu estou ligado que rolam uns direcionamentos metabólicos aí, né? A minha explicação aqui relacionada a isso aí foi do ponto de vista da física, tá? Do ponto de vista físico. Bom, agora de onde essa energia está vindo, né, do nosso corpo? Pode estar vindo dos lipídios, pode estar vindo até da própria fibra muscular, que não é o ideal, né? Que a pessoa perde massa magra, se ela está no processo aí quer ganhar músculos, né? Então, tem que tomar essas precauções aí, né? Bom, mas vamos lá. O que é rendimento? O que é eficiência? Rendimento ou eficiência vai ser uma relação entre o total de potência que você tem disponível e o total de potência que você vai utilizar dentro daquilo que você tem disponível. Então, é por isso que a relação de rendimento vai ser a potência útil dividido pela potência total. Tem uma analogia, gente, que é uma comparação que eu gosto de fazer, que é com salário. Se você pegar o salário, qual é o seu salário? Quem é assalariado aí recebe salário. É contratado por empresa ou funcionário público, ou pai e mãe é funcionário público ou contratado por empresa. Você vai lá e olha o seguinte, você tem o seu salário bruto, que é o salário lá sem os impostos, sem os descontos que tem. Vamos lá, você ganhou 100 mil. Você ganhou 100 mil no mês. 100 mil é muito, né? 10 mil. Você ganhou 10 mil no mês, tá? 10 mil reais é seu salário no mês. E aí, desses 10 mil, quando depois que desconta tudo, você só pode usar 6 mil. Você só pode usar 6 mil, que é o salário líquido, que é o que vai para sua conta, que a empresa deposita na sua conta. Então, a gente pode dizer que o rendimento do seu trabalho, ele vai ser 6 mil dividido por 10 mil, ou seja, 60%. O que é que significa isso? Significa dizer que de todo o salário que você ganha, você só pode utilizar 60%. Só vai estar disponível para você utilizar 60%. Você está ganhando 10 mil, seu salário é 10 mil. Mas desses 10 mil, somente 60% estarão disponíveis para você gastar no seu dia a dia, no seu cotidiano. Tá? Então, o rendimento, isso aqui, gente, parece a letra N, né? Parece a letra N, mas isso é uma letra grega chamada Ni. Tá? A gente chama isso aqui de uma letra grega, é o Ni, tá? É um N com a perna um pouco mais alongada. Bom, o Ni, o rendimento, ele vai ser sempre um valor entre 0 e 1. Por quê? Porque o rendimento ele não pode ser menor do que 0% e ele também não pode ser maior do que 100%, né? Não tem como ser maior do que 100% porque a energia não pode ser criada. Ela está em constante processo de transformação, ela não pode ser nem criada nem destruída. Ela está em constante processo de transformação. Então, não existe eu lhe fornecer 100 joules por segundo, né, que seria 100 watts, e você usar 110 joules por segundo. Não tem como. Não tem como. Né? Não é possível isso. Esse balanço energético aí não está não tá de acordo. Você não pode ter algo que lhe fornece 100 joules por segundo de energia
e você utilizar 120 joules por segundo. Não tem como. Então, a eficiência não pode ser maior do que 100%. O rendimento não pode ser maior do que 100%. Tá? Bom, a gente usa geralmente essa potência, esse rendimento, para relacionar a potência mecânica com a potência de um motor. Por exemplo, eu quero saber a eficiência de um elevador. O que é que eu vou fazer? Eu vou dividir a potência mecânica, que é a potência devido àquela carga que ele está erguendo e tal, pela potência do motor. Isso vai me dizer o quão eficiente esse motor é. O quanto de trabalho está sendo aproveitado, tá? No decorrer do tempo. Bom, então isso aí é potência, tá, gente? O que eu queria falar com vocês sobre potência era exatamente isso aí que eu falei nesses slides. Bom, agora vamos para as energias mecânicas. Bom, a gente tem que a energia mecânica, ela é uma composição de duas energias, das energias cinética e das potenciais. Toda energia potencial é energia associada à posição. A energia cinética é a energia do movimento. Ô, professor, mas eu lembrei aqui que tem energia potencial elétrica, não tem? Tem. Mas no estudo aqui da dinâmica, a gente omite a energia potencial elétrica. A gente não fala dela, tá? E a energia mecânica vai ser essa combinação aí, ó. Essa soma de uma energia cinética com energia potencial. Só que a energia cinética é a energia do movimento. É a energia que o corpo possui devido à sua velocidade, tá? E o cinética vem do kinese, que significa movimento em grego, né? Então, a energia cinética é a energia que o corpo tem devido ao seu movimento. Obviamente que se é devido ao movimento e a grandeza física que caracteriza o movimento de um corpo é a velocidade, a energia cinética é a energia que o corpo possui devido à sua velocidade, tá? Então, a energia mecânica vai ser a soma da energia cinética, que é a energia do movimento, energia que o corpo tem devido à sua velocidade, com a energia potencial, que pode ser a gravitacional, a elástica, ou os dois, viu? Ou os dois. Isso aqui é e ou. Eu posso ter um problema em que você vai ter ali o corpo dotado de energia cinética, energia potencial elástica e energia potencial gravitacional ao mesmo tempo. É difícil os problemas caírem assim, mas é possível, tá? É possível. E quem vai ser energia mecânica? A soma da cinética com a potencial gravitacional, com a potencial elástica, se houver, tá? Ah, professor, poderia ter potencial elétrica também? Poderia. Se a gente estivesse fazendo uma preparação aqui para um vestibular como ITA, como IME, a gente não descartaria essas possibilidades. Mas como o nosso foco aqui é o Enem, então na prova do Enem, dificilmente a gente vai ter um problema que aborde energia cinética, energia potencial gravitacional e energia potencial elástica ao mesmo tempo. Vai ser muito raro a gente ter esse tipo de abordagem. No sistema internacional de medidas, a energia ela vai ser dada, a energia mecânica vai ser dada em joule, né? Essa é a unidade do sistema internacional de medidas. Pessoal, fiquem tranquilos, viu? Que esse slide aí, eu vou salvar ele no PDF também, vou mandar para vocês lá no grupo, tá? Não precisa se avexar não em relação a querer copiar. Bom, energia cinética, energia do movimento no sistema internacional. A gente vai fazer uma análisezinha dimensional, que a massa ela é dada em quilograma, né? A velocidade é metro por segundo, só que ela está ao quadrado. Então, você tem quilograma vezes metro quadrado por segundo ao quadrado, tá? Bom, aí a gente vai ter que o quilograma vezes... O que é que foi que eu fiz aqui, ó? Só para vocês entenderem. Metro quadrado é metro vezes metro. Então, eu desmembrei isso, ó. Metro vezes metro. Por que que eu desmembrei? Porque metro por segundo ao quadrado é a unidade de aceleração. Quilograma vezes metro por segundo ao quadrado, isso é o Newton. Massa vezes aceleração, né? Quilograma vezes metro por segundo ao quadrado. Isso vai ser o Newton.
Bom, Newton é unidade de força. Então, a gente pode dizer que Newton vezes metro é o Joule também, né? Então, o Joule é 1 Newton vezes 1 metro. Bom, a energia cinética, ela depende do referencial. Ela vai depender do referencial. Então, vamos lá, ó. Imagine que você tem ali um corpo, um ônibus que está com uma velocidadezinha, uma determinada velocidade v, em relação ao solo, em relação ao ponto de ônibus. Ele está se deslocando. E aí, observe, a energia cinética vai depender do referencial. Ela vai depender desse referencial? Sim ou não? Sim, gente. Sim. Se você olhar, ó, o passageiro ali de massa mzinho, eu estou analisando esse passageiro aqui, ó. Eu estou analisando esse passageiro em dois referenciais. Estou analisando esse passageiro em dois referenciais. Eu estou analisando ele no referencial do ônibus, do motorista, e no referencial do ponto de ônibus. Veja que no referencial do ponto de ônibus, ele está se aproximando do ponto de ônibus no decorrer do tempo, porque ele tem uma velocidade. Então, em relação ao ponto de ônibus, esse passageiro tem energia cinética porque ele tem movimento, ele tem velocidade. Mas em relação ao motorista, veja que a distância entre ele e o motorista permanece a mesma no decorrer do tempo. Então, esse passageiro, em relação ao motorista, ele não tem movimento, logo não vai ter velocidade, logo ele não tem energia cinética. Então, eu troco ali a interrogação pela exclamação. Sim, depende do referencial, tá? Depende do referencial. Bom, a energia potencial gravitacional vai ser mais ou menos o peso, né, gente? É o mg, massa vezes gravidade. Isso é o peso, né? Força-peso. Isso é a força-peso. Então, vai ser mais ou menos mg vezes h, que é a altura, né? M massa em quilograma, né? M por segundo ao quadrado, metro por segundo ao quadrado, a unidade de aceleração, vezes a altura, que é em metro. A gente vai ter que o quilograma vezes metro por segundo ao quadrado é o Newton. Então, a gente tem aí a equivalência à unidade de energia potencial gravitacional no Sistema Internacional de Medidas, é o Joule, que é o Newton vezes metro, ou o quilograma vezes metro por segundo ao quadrado, vezes o metro. Bom, vamos analisar, fazer uma análise aqui, ó. Se a gente tomar como referencial o solo, tá? Vamos lá. Observem aqui o seguinte. A superfície do solo, né? Um corpo que está descendo, ó, está descendo, ele vai ter uma energia potencial aí que vai ser positiva. Do solo para cima, a gente considera sempre positiva. No solo, a gente considera, na superfície do solo, a energia potencial sempre nula. Bom, nesse nível de referência, de referencial, o corpo tem energia potencial gravitacional? Isso é uma coisa que você pode se perguntar. Nesse nível de referencial, o corpo tem energia potencial gravitacional? Aí você imagine o seguinte, se eu cavar um buraco aqui, esse corpo vai cair? Ele vai continuar caindo? Imagine que eu tenha colocado uma tampinha ali, né? E aí eu vou puxar aquela tampinha. Eu quero saber se o corpo vai continuar caindo. Continua caindo, né? E aí, nesse nível de referência, o corpo ainda tem energia potencial gravitacional? Tem, porque ele continua caindo se eu tirar o solo dele, tá? Mas por que a gente atribui ao solo um valor nesse nível aí de zero? Por que a gente atribui zero a esse valor? É por uma questão de convenção, tá, gente? Isso é uma questão de convenção. Isso é algo que é convencionado. E aí a gente pode considerar que a partir desse nível você tem uma energia potencial negativa. Tá? A partir do nível zero, você considera que você tem uma energia potencial negativa para baixo desse nível. Tá bom? É só por uma questão de convenção. Nível zero é o nível do solo.
Então, professor, quer dizer que se eu cavar um buraco ali abaixo daquele corpo e soltar aquele corpo a partir do nível zero, ele vai continuar caindo? Vai continuar caindo porque ele vai continuar tendo energia potencial. Mas por uma questão de convenção, a gente adota que no nível do solo, que é esse nível de referência, a energia potencial gravitacional vai ser zero na superfície do solo, tá? Mas isso é uma convenção, beleza? Não quer dizer que a energia potencial gravitacional ela foi zerada ali. Quer dizer que aquele nível, para aquele nível ali, naquele referencial, ela vai estar valendo zero, mas não significa dizer que o corpo não tem energia potencial gravitacional nesse nível de referência. Viu? Tomem cuidado, porque isso é uma coisa que o Enem ele pode tentar utilizar para jogar com vocês na hora da prova, tá bom? Então, é como se a gente dissesse o seguinte aqui, ó. Aquele 20 joules ali em cima é 20 joules a mais do que o nível de referência, que é o solo. E esse menos 15 joules aqui é como se a gente estivesse dizendo que é 15 joules a menos do que o nível de referência, tá? Presta atenção aqui no sinal do mais ou menos, beleza? Bom, a energia potencial elástica a gente já viu mais ou menos, né? Vai estar associada à deformação da mola, kx ao quadrado sobre 2, energia potencial elástica, é a mesma coisa que o trabalho realizado pela força elástica durante o processo de deformação da mola. O K é a constante elástica da mola, o X é a deformação, né? No Sistema Internacional de Medidas, o K é o Newton por metro, o X vai ser metro, né, que é a unidade de deformação, só que como o X está ao quadrado, vai ficar metro ao quadrado. Quando a gente cancela ali, fica Newton vezes metro. Vejam que a análise dimensional, independente de qual seja a modalidade de energia, ao analisarmos as unidades de medida envolvidas, a gente sempre tem a mesma unidade de energia, que é o joule, independente de qual seja a modalidade. E para finalizar esse tópico que a gente vai estar trabalhando aqui, a gente vai falar sobre o processo de conservação da energia, que aqui é o que o Enem mais vai cobrar, gente. A gente vai pegar aqueles conceitos todos de energia e concentrar nisso aqui. Quando que a energia ela conserva? Vamos lá. O trabalho realizado por uma força não conservativa, esse trabalho realizado por essa força não conservativa, vamos lembrar aqui que meu slide está com uma distorçãozinha, e aí por isso que fica assim. Então, o trabalho realizado pela força não conservativa vai ser igual à energia mecânica final menos energia mecânica inicial. O que é uma força não conservativa, professor? É uma força que está atuando, retirando energia do sistema, tá? É uma força que está atuando e retirando a energia do sistema. Bom, se essa força não conservativa, o trabalho realizado por ela for zero, a gente vai dizer que a energia mecânica final é igual à energia mecânica inicial e vice-versa, inicial igual a final, ou seja, a gente está diante de um sistema mecanicamente conservativo, onde só atuam forças conservativas, onde a energia mecânica ela é constante. Então, em outras palavras, não tem nada tirando a energia mecânica do meu sistema físico, tá? A energia mecânica ela é constante. Pessoal, a gente pode ter, ó, energia cinética virando energia potencial, ou vice-versa. A gente pode ter energia potencial virando energia cinética. Mas se o sistema é conservativo, a soma entre elas vai dar sempre o mesmo resultado. Só para vocês entenderem o que eu quis dizer aqui, ó, imaginem o seguinte: imagine que eu tenha aqui nessa primeira situação, eu tenho aqui, ó, sei lá, 3 joules de energia cinética mais 8 joules de energia potencial. Quanto é que dá a soma disso? Dá 11 joules. Bom, imagine aqui que numa outra situação, ó, eu tenho o contrário. Houve uma transformação de modo que a energia cinética aumentou para 8 joules, então eu tenho 8 joules de energia cinética, mais
3 joules de energia potencial. Veja que independente de qual seja a proporção de energia cinética e energia potencial, essa soma está dando sempre 11 joules. Ó. Se isso está acontecendo, significa dizer que a energia mecânica ela está constante, porque ela está sempre o mesmo valor. Independente da proporção de energia cinética e energia potencial que eu tenho aqui, a energia mecânica está sempre o mesmo valor, tá? Qualquer que seja essa transformação. Aí, se o trabalho realizado pela força, isso aqui vamos lembrar que é trabalho, se o trabalho realizado pela força pela força não conservativa, for diferente de zero, a energia mecânica final ela é diferente da energia mecânica inicial e ela está sendo dissipada. Ela está sendo dissipada na forma de calor, de som, de luz, de algumas formas, né? Ó, esfrega uma mão na outra, tá esfregando uma mão na outra aí? Quando você esfrega uma mão na outra, você está ouvindo barulho? Você está ouvindo esse barulho? Significa dizer que a energia mecânica está sendo dissipada na forma de som. Está esquentando? Significa dizer que a energia mecânica está sendo dissipada na forma de calor. E quem é que está dissipando a energia mecânica aí? Nesse caso, a força de atrito. Então, a gente tem aqui um sistema não conservativo, tá? A energia mecânica ela não se conserva. Bom, preste atenção. Só são conservativas forças de campo, no caso, a força gravitacional, né? Força elétrica também, e as forças de contato. Das forças de contato, a força elástica, tá? Somente. No caso das forças de campo, a gente tem a força magnética e a força elétrica, tá? São forças de campo, né? Campo magnético e campo elétrico. E das forças de contato, somente a força elástica, ela é uma força conservativa, tá? Que é a força que dá origem à energia potencial elástica, né? Vai estar associada à energia potencial elástica. Bom, beleza, galera? Tranquilo? Bom, deixa eu apagar isso aqui. Energia potencial pode ser elétrica e ou gravitacional e ou elástica, tá? Já tinha falado isso para vocês. Bom, pessoal, aqui agora eu termino essa minha explanação nesse slide. Termino essa minha explanação nesse slide. Já falei o que eu queria falar nesse slide. Agora a gente vai começar a parte em que a gente pega esse desenvolvimento conceitual e a gente transforma isso em questão, tá? Então, a gente vai pegar esse desenvolvimento conceitual e vai transformar isso em questão. Essa é a parte que a gente vai fazer isso. Beleza? Que é justamente no nosso tema da nossa aula de hoje. A temática dessa nossa aula de hoje, fazendo as contas da energia, potência e transformações energéticas em pauta no Enem. Esse é o tema da nossa aula de hoje, né? Mas eu necessitava fazer essa breve explanação teórica com vocês. Com que objetivo? Com o objetivo de mostrar para vocês o quão importante esse conceito ele é para que a gente possa trabalhar ele aqui de uma maneira assim bem completa. Estou dando bem ênfase porque isso aqui na sua prova, isso aqui vai ser diferencial. Isso aqui na sua prova vai ser diferencial, tá bom? Beleza, turma? Vamos fazer questãozinha? Vamos fazer questão?
Aí a gente já começa, pessoal, ó, a gente já começa com uma coisinha aí que você pode dizer assim, meu Deus do céu, como é que eu resolvo isso? Como é que eu faço isso? Tá? Vamos ver, ó. Primeira coisa que a gente faz, minha turma, é ler o comando, né? Vamos fazer a leitura aqui do comando. O que é que o nosso comando aqui nos afirma? O que ele quer? Ele afirma assim, ó, é correto afirmar que a vazão de massa de água necessária para acionar o gerador é igual a... Ele quer uma coisa, gente, ó, chamada vazão mássica. E aí eu vou fazer uma breve anotaçãozinha aqui a respeito desse conceito, tá? Conceito de vazão mássica. Olha lá, ó. Eu vou representar pela letra Z a vazão mássica, tá? A vazão mássica. O Enem já cobrou isso, pessoal, algumas vezes, e é um conceito que é importante a gente saber. A vazão mássica Z, ela é igual à razão entre a massa e o intervalo de tempo. Então, vazão mássica é a razão, ou seja, a divisão entre massa e intervalo de tempo. Massa e intervalo de tempo. Intervalo de tempo. Bom, minha turma, eu quero então que massa por intervalo de tempo apareça aqui. O que eu vou fazer é levantar os dados aqui do meu problema. Vou fazer esse levantamento de dados para ver de que forma isso aparece aqui nessa minha questão. Então, ele me dá um gerador que tem uma potência, uma turbina. Um chacareiro deseja instalar em sua propriedade uma turbina com um gerador de eletricidade de 2 HP em queda de água de 20 metros. Então, você tem a potência que é 2 HP, 2 horsepower, vai ser, né, 2 vezes 0,75, vai ficar 1,5, né? 1,5 quilowatts. Essa é a potência, 1,5 quilowatts, ou seja, 1.500, né, watts. Ele dá uma altura, que é 20 metros. Ele dá a gravidade, que é 10 metros por segundo ao quadrado. Bom, eu quero a vazão máxima, que eu quero essa vazão máxima. Beleza. Aí vamos lá, ó. Simples, tranquilo. Eu sei que potência é a variação da energia ou o trabalho, né? Dividido pelo intervalo de tempo. Dividido pelo intervalo de tempo. Só que aqui, qual é a energia que está variando? Minha turma é uma queda d'água. Ele deu um valor de altura. Gente, você tem que ser pragmático. Não vai ter pegadinha aqui. Vai ser direto. Falou de queda d'água, falou de altura, é um problema de energia? É energia potencial gravitacional. Vá sem ser feliz, ó. Vá sem medo. Vá sendo feliz. Energia potencial gravitacional, mgh. mg vezes h. Isso dividido pelo intervalo de tempo. Peraí, professor, mas eu ainda não tenho o que eu quero. Vamos ver aqui agora, ó. Observe. Quem é massa dividido por intervalo de tempo? Quem é isso aqui? Não é o que a gente quer? Não é a nossa vazão máxima? Qual a vazão máxima aparecendo aqui? Então, a gente vai ter que a potência ela é igual a vazão máxima, Z, vezes a gravidade, vezes a altura.
Cheguei nessa conclusão aqui só analisando os dados. Agora é só substituir. A potência é 1.500, a gravidade, ou a vazão máxima é o que eu quero, a gravidade é 10, a altura é 20. Então, 1.500 é igual a 200 vezes a vazão máxima. Então, a gente vai ter que a nossa vazão máxima vai ser igual a 1.500 dividido por 200. 1.500 dividido por 200 vai dar 7,5 quilogramas por segundo. Essa é a nossa vazão máxima. Então, alternativa correta, letra C. Alguma coisa a perguntar, minha turma? Alguma dúvida? Hein? Não, tranquilo. Tranquilo, né? Olá, ó. Vocês vão ver aqui como o Enem, ele gosta de cobrar esse negócio aqui, viu? É um conteúdo aí bem recorrentezinho na prova do Enem. O Enem gosta de cobrar esse negócio. Vamos lá, ó. Eu quero o volume de água em litros bombeado para o reservatório no intervalo de tempo citado. Então, o que eu quero é isso aqui. Esse é o comando, né? Beleza. Eu quero o volume. Quero achar o volume de água em litros, tá? Ok. Para irrigar sua plantação, um produtor rural construiu um reservatório de 20 metros. Vai tomando nota dos dados. Então, ele diz ali que você tem uma altura de 20 metros no reservatório. 20 metros. A partir da barragem de onde será bombeada a água. Para alimentar o motor elétrico das bombas, ele instalou um painel fotovoltaico. A potência do painel varia de acordo com a incidência solar, chegando a um valor de pico de 80 watts ao meio-dia. Porém, entre 11 horas e 30 minutos e 12 horas e 30 minutos, disponibiliza uma potência média de 50 watts, tá? Bom, como eu quero no intervalo de tempo citado, eu quero entre 11h30 e 12h30, a potência que eu vou utilizar aqui é a potência de 50 watts, que é a potência média. O intervalo de tempo de 12h30 até 1h30 é um intervalo de tempo de 1 hora. É um intervalo de tempo de 1 hora. Eu tenho ali que a gravidade é 10 metros por segundo ao quadrado e ele diz que o sistema ele é 100% eficiente, ou seja, essa energia em momento nenhum ela é perdida para uma outra modalidade, ela está se conservando aí 100% a transferência energética, tá? Beleza. O que é que a gente vai fazer aqui para achar essa famigerada massa? Essa vai ser um pouco mais simples. Vai ser um pouco mais simples. Vamos lá, ó. Eu sei que a potência é a variação da energia dividido pelo intervalo de tempo. Verifico aqui se eu preciso fazer algum tipo de transformação. Vou ter que fazer algum tipo de transformação nas unidades de medida? Vou. Vou ter que transformar aqui de hora para segundo. 1 hora tem 3.600 segundos, né? 60 minutos, a hora tem, cada minuto tem 60 segundos, 60 vezes 60 dá 3.600. Então, essa potência aqui vai ser igual, vamos lá, os 50 watts, então 50 watts é igual a variação da energia potencial gravitacional, né? M, que é o que a gente quer, ou potência igual a energia potencial gravitacional, mg vezes o H, dividido pelo intervalo de tempo. Mesmo comando que eu usei, ó,
Vocês vão perceber que as questões elas caem num grau de mesmice muito grande. Então, essa potência que é 50 é igual a massa, que é o que a gente quer saber, vezes a gravidade, que é 10, o problema falou, vezes a altura, que é 20 metros também, 20 metros, dividido pelo intervalo de tempo, que é 3.600. Então, vamos lá, ó. Dá para a gente simplificar aqui, né? O 10 com o 0, né? Dá para cortar outro 0 com outro 0 aqui. Dá para simplificar o 2 com o 36, aqui em cima fica 1. Aqui vai ficar embaixo 18, né? Então, passa esse 18 para cá multiplicando. 50 vezes 18. Isso vai dar 50 vezes 18, vai dar 900. 900. Então, a massa vai ser igual a 900 quilogramas de água. Aí você vai dizer o seguinte, professor, mas eu não quero a massa, eu quero o volume. Aí aqui você precisa lembrar de uma observação muito importante. Qual é a observação? Que você vai usar não só para resolver essa questão, como para resolver muitas outras questões. A observação é a seguinte, ó. 1 litro de água possui 1 quilograma de massa. Então, 1 quilograma de massa possui volume de 1 litro de água. Logo, a resposta da nossa questão vai ser que o volume vai ser igual a 900 litros. Estamos falando de água. Quando estamos falando de água, a gente pode fazer essa analogia. E aí, essa é a resposta da nossa questão, letra D. 900 litros é o volume de água. Tá bom? Perfeito, perfeito, Felipe, perfeito. A ideia é essa aí mesmo, meu jovem. A ideia é essa. Agora a gente vai ter uma questãozinha um pouco mais, como é que eu posso dizer? Um pouco mais trabalhosa, gente. Um pouco mais trabalhosa, mas a gente vai usar bastante explorar bastante esses conceitos que a gente viu nessa aula de hoje. Tá? Que texto grande, imagem, tá? Não é uma questão de boa da gente fazer, já vai ser uma questão um pouco mais complexa, tá? Então, vamos ler o comando aqui, que é o que nos direciona, né? Vamos ler o comando aqui, que é o que nos direciona. Expressando as forças de resistência do ar, o tempo que esse carro solar levaria a partir do repouso para atingir a velocidade de 108 km por hora é um valor mais próximo de... Ok. Ok. Vamos lá. Vamos anotar os dados. Primeiro dado que eu quero chamar a atenção aqui, ó, é esse aqui, ó. Ele fala a partir do repouso. Quando ele fala que é a partir do repouso, o que é que eu automaticamente faço? Velocidade inicial é 0. Está partindo do repouso, velocidade inicial é 0. Esse 108 km por hora aqui, ó, divido por 3,6, isso dá 30 metros por segundo, tá, gente? Quando você vai resolvendo muita questão de física, você percebe, você nota que valores como 108, 90, 72, 54, 36 quilômetros por hora vão ser os valores que mais vão aparecer, tá? 36 é 10 metros por segundo, 10 metros por segundo. 36 quilômetros por hora equivale a 10 metros por segundo.
54 km por hora equivale a 15 metros por segundo. 72 km por hora equivale a 20 metros por segundo. 90 km por hora equivale a 25 metros por segundo. E 108 km por hora equivale a 30 metros por segundo. Então, são os valores que mais vão aparecer aí para conversão, para transformação de quilômetro por hora para metro por segundo. Bom, vamos ler aqui agora o texto, né? Muita informação, muito texto, muito número. Mas vamos lá. Um carro solar é um veículo que utiliza apenas energia solar para sua locomoção. Tipicamente, o carro contém um painel fotovoltaico que converte a energia do sol em energia elétrica, que, por sua vez, alimenta o motor elétrico. A imagem mostra o carro solar Tokai Challenger, desenvolvido na Universidade de Tokai, no Japão, e que venceu o World Solar Challenge de 2009, uma corrida internacional de carros solares, tendo atingido uma velocidade média acima de 100 km por hora. Pô, nisso do texto aí não nos ajudou em nada, né? Não tinha nada. Aí você tem imagem, a imagem também não vai servir para nada. A gente vai aqui já para essa parte aqui que vai ter algo que é útil para a gente resolver a questão. Considere uma região plana onde a insolação, que é a energia solar por unidade de tempo e de área, que chega à superfície da Terra, seja de 1.000 watts por metro quadrado. Que o carro solar possua massa de 200 kg e seja construído de forma que o painel fotovoltaico, em seu topo, tenha uma área de 9 metros quadrados e rendimento de 30%. Vamos lá. Vamos lá. Ó. Eu tenho aqui ó, o seguinte. Eu tenho de informação a massa desse carro, que é 200 kg. Eu tenho a velocidade inicial dele, que vai ser 0. Eu tenho a velocidade final, que vai ser 30 metros por segundo. Eu tenho a potência sobre área, que é 1.000 watts por metro quadrado. Mas eu sei que somente 30% disso é aproveitado. Eu tenho uma área aqui, que é 9 metros quadrados. E eu tenho um rendimento aqui, que é de 0,3. Né? 30%, 0,3 é a mesma coisa, tá, gente? Então, essas são as informações. Beleza. O que é que eu quero? O que é que o meu problema quer? Quero um intervalo de tempo, que está em segundos, inclusive, tá? Eu quero intervalo de tempo. Vamos lá, ó, eu vou para a potência. Eu vou para a potência. Potência é energia, né? Variação da energia, dividido pelo intervalo de tempo. Bom, essa potência... Quanto é essa potência? Preciso saber quanto é essa potência. Bom, a potência, ela vai ser esse valor aqui, vezes 9 metros quadrados, vezes o 0,3. Isso vai ser a potência. Por quê, professor? Porque é como se você estivesse montando primeiro uma regra de 3, tá? Como se você estivesse montando a regra de 3. Imagine aqui o seguinte, ó. Vou colocar aqui de uma outra cor aqui, verde. Vamos lá. Se a cada 1 metro quadrado eu tenho 1.000 watts de potência, então se for 9 metros quadrados, eu vou ter X, que vai ser 9.000, né? 9.000 watts de potência. Só que tem um porémzinho aí. Qual é o porém? Eu não estou utilizando esses 9.000. Eu só uso desses 9.000, 30%. Então, a minha potência vai ser 30% disso aqui. Ou seja, vai ser 9.000 vezes 0,3. 9.000 vezes 0,3, isso dá 2.700. Então, minha potência vai ser 2.700 watts. Essa é a potência que eu estou usando. Bom, agora eu posso terminar de resolver a questão. Bom,
A potência, que é 2.700, vai ser igual a... Qual vai ser a variação de energia? Qual a energia que está variando aí? A energia cinética, né, gente? Que é a energia do movimento. Então, essa variação de energia vai ser a variação da energia cinética, que é a energia do movimento. Vamos determinar aqui quanto é? Então, a variação da energia cinética vai ser energia cinética. Opa. A variação da energia cinética vai ser igual à energia cinética final menos energia cinética inicial. Essa energia cinética inicial ela é zero. Por quê? Ele não se move. No início, ele está no repouso. Então, a variação da energia cinética vai ser somente a energia cinética final. E quem é essa energia cinética final? A variação da energia cinética vai ser igual a massa vezes a velocidade final ao quadrado dividido por 2. Bom, essa variação da energia cinética, eu vou colocar aqui. Variação da energia cinética vai ser igual a massa, que é 200, vezes a velocidade, que é 30 ao quadrado, dividido por 2. 30 ao quadrado é 30 ao quadrado é 900. 200 dividido por 2 dá 100. Então, vai ficar 900 vezes 100. Isso vai dar 90.000 joules. Essa é a variação da energia cinética. Então, 2.700, que é a potência, é igual à variação da energia cinética, que é 90.000, dividido pelo intervalo de tempo, que é o que a gente está querendo encontrar aqui. Então, quem vai ser esse intervalo de tempo? O intervalo de tempo vai ser igual a 90.000 dividido por 2.700. Corto aqui o zero com zero, outro zero eu corto. A gente pode simplificar por 9. Simplificando por 9 em cima fica 100. E 27 por 9 embaixo fica 3. 100 dividido por 3, esse intervalo de tempo vai ser igual a 33,3 segundos, não é uma dízima. Como é o valor mais próximo, isso vai dar aproximadamente 33 segundos. A nossa resposta correta aqui é 33 segundos. Pessoal, a maneira de resolver é sempre a mesma, tá? Sempre a mesma. Notem que eu peguei a fórmula da potência, aí eu olhei qual é a energia que está variando. Das duas primeiras, a energia que estava variando era a energia potencial gravitacional, era a energia que estava aparecendo, energia potencial gravitacional. Por isso que eu usei a fórmula de energia potencial gravitacional. Poderia ser alguma outra modalidade de energia? Poderia. Poderia ser alguma outra modalidade de energia. Então, a gente vai sempre resolver as questões observando, tendo cuidado. Leia direito, leia com atenção, não tenha pressa, não tenha desespero, não. Mas faça a sua questão com, é, 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 com atenção. Se tem velocidade, tem movimento, é questão de energia, vai ter energia cinética. Se tem altura, é questão de energia, vai ter energia potencial. São esses elementos que você vai buscando no texto da questão para você identificar qual o tipo de energia que você está trabalhando. É assim. O Talição tenso aí foi justo, né? Questãozinha tensa. Foi justo aparecer o Talição tenso. Questãozinha é, é, bonitinha aí, ó. Questãozinha bonitinha.
Essa é uma das questões mais diretas que eu já vi na prova do Enem. Vamos lá. Supondo que a massa desse corredor seja igual a 90 quilogramas, o trabalho realizado, o trabalho total realizado nas 13 primeiras passadas é mais próximo de. Então, já identifiquei aqui, eu quero um trabalho. Quero encontrar uma medida de trabalho. Quanto é o trabalho? Ok, vamos lá. Uma análise criteriosa do desempenho de Usain Bolt na quebra do recorde mundial dos 100 metros rasos mostrou que, apesar de ser o último dos corredores a reagir ao tiro e iniciar a corrida, seus primeiros 30 metros foram os mais velozes já feitos em um recorde mundial, cruzando essa marca em 3,78 segundos. Até se colocar com o corpo reto, foram 13 passadas, mostrando sua potência durante a aceleração. O momento mais importante da corrida, perdão. Ao final desse percurso, Bolt havia atingido a velocidade máxima de 12 metros por segundo. Então, olha lá, ele parte do repouso, a velocidade inicial dele é zero. O problema dessa questão é que ela tem muitos distratores. Ele parte do repouso, ele atinge uma velocidade de 12 metros por segundo, e a massa dele é uma massa de 90 quilogramas. Gente, quer trabalho? Pediu para você calcular trabalho falou de velocidade, fatalmente você vai cair na expressão trabalho realizado pela força resultante é igual à variação da energia cinética. O trabalho realizado pela força resultante vai ser igual à energia cinética final menos a energia cinética inicial. Só que quanto é essa energia cinética inicial? Ela é zero. Ele parte do repouso. Então, o trabalho realizado pela força resultante vai ser igual a massa vezes velocidade final ao quadrado, tudo isso dividido por 2. Esse trabalho realizado por essa força resultante vai ser igual a massa, que é 90 quilogramas, vezes a velocidade, que é 12, ao quadrado, tudo isso dividido por 2. Então, 12 ao quadrado dá 144. O trabalho da força resultante vai ser igual a 900 vezes 144 dividido por 2. Só que 144 por 2 dá 72. Então, fica 900 vezes 72. 72 vezes 900. Isso vai dar 64.800. O trabalho da força resultante vai ser 64.800. Tá? Joules. Só que eu quero em notação científica, né? Tudo aqui está em notação científica. Então, eu quero em notação científica. Eu tenho que passar isso aqui para notação científica. Tem um erro aqui, gente, ó. A massa não é 900, não. A massa é 90. Coloquei errado aqui. Então, não vai dar 64.000, né? Vai dar 6.480. Pronto, 6.480 joules. Transformando isso aqui para notação científica, eu vou andar vírgula 1, 2, 3 casas para a esquerda. Isso vai ficar 6,48 vezes 10 a terceira joule. Como ele quer o valor mais próximo, a gente quer aproximadamente o trabalho da força resultante, vai ser aproximadamente 6,5 vezes 10 a terceira joules. Que aí a resposta correta vai ser a letra B de bola. Letra B de bola.
Mais uma para conta aí, viu? Vamos nessa. Alguém quer perguntar alguma coisa, gente? Alguma dúvida, Por mim tá, pessoal? por mim tá tranquilo. As questões até agora. E isso é uma coisa, se tá tranquilo para você, velho, isso é uma coisa muito bacana, velho, porque é, você vai chegar numa, numa ideia bem, bem interessante desse, desse problema, desses problemas, tá? Você vai estar chegando numa ideia bem interessante, bem importante e que vai ser fundamental para desbloquear as questões de física desse conteúdo que caem bastante, velho. Caem bastante. Você está assimilando bem, isso é bom, isso é importante. Quem não está assimilando bem, não tem segredo também. Você vai ter que fazer questão disso aí de maneira exaustiva. Essa questão 5 aqui, ela é uma das questões mais difíceis que eu já vi, porque ela envolve um algebrismo que, na minha opinião, é um algebrismo totalmente desnecessário. É um algebrismo, assim, totalmente nada a ver. Sabe o que é nada a ver? É o algebrismo dessa questão. Então, nada a ver zaço mesmo, assim, tá? Nada a ver zaço. Nada a ver zaço. Bom, a gente vai analisar aqui e a gente vai chegar a algumas conclusões, tá? Vai analisar aqui, a gente vai chegar a algumas conclusões. Vamos lá. Primeiro, o que eu quero aqui nesse problema é a razão entre os alcances Dzão, Dzinho e Dzão, Mzinho, referente aos estilingues com borrachas dura e mole, respectivamente. Então, eu quero a razão entre os alcances do estilingue de borracha dura e o estilingue de borracha mole. O que eu quero é exatamente isso aí. Beleza. Vamos lá. Vai envolver um algebrismo aqui chatinho, tá, gente? Aqui a gente vai ter que fazer, não tem para onde correr. O garoto foi à loja comprar um estilingue e encontrou dois modelos. Um com borracha mais dura, outro com borracha mais mole. O garoto concluiu que o mais adequado seria o que proporcionasse maior alcance horizontal. D. Para as mesmas condições de arremesso, quando submetidas à mesma força aplicada. Sabe-se que a constante elástica KD do estilingue mais duro é o dobro da constante elástica Km do estilingue mais mole. Então vamos lá, ó. Primeiro, eu quero a razão entre os alcances. Né? O que eu quero é a razão entre os alcances. Então, a razão entre o alcance do duro com o alcance do mole. Esse alcance depende de quê? Bom, a velocidade, o alcance de um lançamento, que nesse caso aqui é um lançamento oblíquo, tá? Como é que eu sei, professor? Ele não especificou que era um lançamento horizontal. Se ele não especificou que era um lançamento horizontal, se trata como oblíquo, tá? Então, você vai considerar que a velocidade inicial do estilingue duro ao quadrado vezes o seno de 2θ dividido por g, isso aqui dividido pela velocidade inicial do estilingue mole ao quadrado vezes o seno de 2θ, coloca esse negócio aqui direito, vezes o seno de 2,
seno de 2θ dividido por G. Aqui eu posso simplificar o seno de 2θ com seno de 2θ. Ele diz que as condições de lançamento, ó, mesmas condições de arremesso. Então, vai ser mesmo ângulo, mesma gravidade, né? O que vai diferenciar aqui esses alcances. Então, a razão entre esses alcances vai ser a razão entre as velocidades ao quadrado. Então, a primeira conclusão que eu chego aqui, que é o mais difícil de chegar, é nessa conclusão. Então, eu tenho isso aqui. Essas razões aqui vão representar a minha resposta. Eu tenho que saber quem são essas velocidades iniciais aí desses lançamentos. Vamos começar com o estilingue mole. Estilingue mole. Para o estilingue mole. Estilingue. É o Badog, viu, gente? Quem não sabe o que é estilingue é Badog. Estilingue mole. O que é que a gente vai ter? Bom, a gente vai ter no estilingue. Você vai ter no estilingue, Badog, um processo de transformação de energia sempre. Você tem energia, quando você estica o estilingue, ó, você está deformando a mola, energia potencial elástica. Quando você solta, a mola volta para a condição dela de relaxamento, ou seja, sem deformação, mas a energia potencial elástica que ela tinha se transforma em energia cinética. Então, para o estilingue mole, a gente vai ter o seguinte, que a energia cinética ela está se transformando em energia potencial elástica. Ou vice-versa, a potencial elástica está virando cinética. Então, você vai ter que a massa do projétilzinho que está sendo lançado, vezes a velocidade, como é o mole aqui, né? A velocidade do mole ao quadrado sobre 2. Isso é igual a energia potencial elástica, que vai ser o K do mole vezes o X do mole ao quadrado dividido por 2. Eu corto 2 com 2 aqui. E a gente chega à seguinte conclusão, que a velocidade do mole ao quadrado vai ser igual à constante elástica do mole vezes o x do mole ao quadrado dividido por mzinho. Pessoal, de maneira análoga, para o estilingue duro, a gente vai ter a mesma coisa. Para o estilingue duro, vamos ter a mesma coisa, vai ser análogo. A gente vai ter que a velocidade, tem um zerinho aqui, né? Vamos ter que a velocidade inicial do estilingue duro ao quadrado é igual à constante elástica do estilingue duro vezes a deformação do estilingue duro ao quadrado. Tudo isso dividido pela massa. Bom, então, o que eu estou querendo para resolver o meu problema é dividir isso aqui por isso aqui. Eu vou fazer essa divisão. Essa questão é bem dificilzinha, viu, gente? Não é fácil de você enxergar, não. Vou mudar a cor aqui para vocês visualizarem a diferença entre as passagens. Então, eu vou ter que a velocidade inicial do duro ao quadrado, dividido pela velocidade inicial do mole ao quadrado, é igual a dividir isso aqui por isso aqui. Quando a gente divide um pelo outro, a massa corta com a massa, vai ficar o constante elástica do duro vezes a deformação da mola do duro ao quadrado. Tudo isso dividido pela constante elástica do mole vezes a deformação do mole ao quadrado, tá? Só que aí vai ter um porémzinho. Tem um porémzinho aí. A força ela é mantida a mesma. Força elástica é K vezes X.
a força é mantida mesmo, mas a constante é a deformação não, vamos mudar. Então, a força elástica, a deformação do duro, né? O X do duro, né? Vai ser a força elástica, que é a mesma, dividido pelo K do duro. E, de maneira análoga, o X do mole vai ser igual à força elástica dividido pelo K do mole. Tá? Só que isso aqui eu vou ter que elevar ao quadrado. Eu vou ter que elevar isso aqui ao quadrado. Porque o nosso X lá, ó, ele está ao quadrado. Eu vou ter que elevar isso aqui ao quadrado. Então vai ficar assim, ó. O X do duro ao quadrado. Vou dividir logo um pelo outro. Dividido pelo X do mole ao quadrado. Começa a fer, né? Mole, duro, duro e mole. Isso vai ser igual a isso aqui dividido por isso aqui. Quando a gente fizer essa divisão, isso vai ficar o K do mole ao quadrado dividido pelo K do duro ao quadrado. Vai ficar assim. E aí, o que é que vai acontecer? Vou substituir aqui, ó. Aqui embaixo. Vai ficar assim, ó. K do duro sobre o K do mole vezes K do mole ao quadrado sobre o K do duro ao quadrado. Eu posso cortar aqui, ó. Esse aqui com o quadrado. Esse aqui com o quadrado. O que é que sobrou para resolver a questão? Que a velocidade inicial do duro ao quadrado sobre a velocidade inicial do mole ao quadrado, isso vai ser o K do mole dividido pelo K do duro. Só que o K do duro é 2 vezes o K do mole. Então vai ser K do mole dividido por 2 vezes o K do mole. Quando eu corto aqui, fica 1 sobre 2. Que é a nossa resposta. Isso aqui, ó, é igual a 1 sobre 2. Questão aí extremamente difícil. Fiz para mostrar para vocês, mas é uma questão que só quem resolve é quem tem um grau de intimidade com a física muito grande. Isso aí não é questão para você peitar, não. Você tem que estar se garantindo muito. E assim, ó, vou deixar registrado aqui para vocês. Não fazer uma questão dessa não vai fazer diferença nenhuma na sua prova do Enem. Se você perder no Enem, se você perder, não vai ser por você ter deixado de fazer uma questão dessa, não. Não vai ser por causa disso, tá? Questãozinha dessa aí não faz diferença nenhuma. Tem um algebrismo bem carregado, né? Olha quantas passagens eu tive que fazer. Não é uma questão que sai logo diretamente, né? Tem que estar com a intimidade com a física aí, ó, bem alinhada para você fazer uma questãozinha dessa, tá? Então, não recomendo. Galera, ó, eu vou encerrar a nossa aula aqui hoje, porque na semana que vem eu vou fazer mais questões desse aí. Semana que vem o tema vai ser um tema um pouco diferente, mas que a gente vai continuar resolvendo questões disso aí, dessa primeira lista, e as outras questões que vão ser questões mais teóricas. Então, eu vou dar continuidade da aula de hoje, resolver mais umas 3 questões da aula de hoje, e vou resolver uma boa quantidade de questões da próxima lista, que é a lista que eu vou estar disparando para vocês na sexta-feira. Mas recomendo que vocês estejam com esse conteúdo muito em dia, porque isso aqui cai bastante, vocês viram aí pelo material que eu mandei no grupo, que tem uma recorrência muito grande, principalmente a parte de potência elétrica, de potência, tá, gente? Principalmente a parte de potência.
Beleza, pessoal? Tranquilo? Beleza. Valeu então, gente. Boa noite e até a próxima.